Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje começa mostrando uma opção de lazer para todas as idades aqui em São Paulo. É um museu botânico que foi reformado e já está reaberto. As exposições foram modernizadas com elementos interativos, reforçando a importância da botânica no nosso cotidiano. Confira. Modernizado em 2020, depois de passar por reformas estruturais, o Museu Botânico de São Paulo já voltou a receber público. Agora, as exposições contam com elementos interativos para facilitar a compreensão da história e a importância das pesquisas botânicas. O biólogo e coordenador da Fundação Parque Zoológico de São Paulo explica a importância do local. O Museu Botânico Dr. João Barbosa Rodrigues é um equipamento localizado aqui no Jardim Botânico de São Paulo e que é repleto de informação e de memória sobre a botânica no Brasil e sobre a importância do estudo dessa área para a nossa sociedade. O museu foi inaugurado em 1942. Ficou fechado durante um tempo, a partir de 2019, por uma questão estrutural, principalmente com problemas localizados no seu piso original da época da inauguração. Infelizmente, em virtude da pandemia, não foi possível fazer a reinauguração então desse espaço, que ele foi finalizado em outubro de 2020. O museu é um equipamento didático e de divulgação científica que compõe o eixo de visitação do Jardim Botânico de São Paulo, localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Tem como missão divulgar o conhecimento científico das plantas e promover reflexão sobre a importância da conservação da biodiversidade. Traz em seu acervo objetos presentes desde 1942. Um dos destaques aqui, é difícil de falar que são muitos, compõem os objetos que eram do acervo original, lá do acervo de 1942. Dentre eles, nós temos alguns objetos que pertenceram e foram utilizados, inclusive, pelo Dr. Frederico Carlos Remy, que foi um dos fundadores. Vocês que estão nos assistindo, gostam de história, gostam de botânica, quer conhecer mais sobre esse patrimônio tão importante para a cidade de São Paulo e para a história da botânica no Brasil, venha nos visitar. Muito bacana, vale a visita com certeza. E confira agora os outros destaques do programa dessa quarta-feira, dia 27 de julho. Inflação de custo da construção cai mais de 1% em julho. Supremo Concílio segue em Cuiabá com análise de documentos da IPB. Nova carteira de identidade nacional já está sendo emitida. Fique com a gente, o Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem está no ar e que bom que você está com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Seja muito bem-vindo, você que estava acompanhando aí a nossa programação da manhã, você que estava ligado no Tudo Mais com a Tainá Félix, você que acompanhou o Sala de Prosa com os reverendos Jeremias Pereira, reverendo Hernandes Dias Lopes. A partir de agora, você já sabe, a gente tem encontro marcado para muita informação e a gente se vê, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, a partir das 11h45 da manhã, com horário alternativo às 18h45, para você ficar muito bem informado sobre todos os assuntos aqui no Notícias do Bem. A gente fala de tudo, não é verdade? E a gente agradece também a sua audiência. Você que está nos acompanhando pelas rádios parceiras, está nos ouvindo pela Rádio Pinheiros, que bacana! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. Se você ainda não tem o aplicativo da Rádio Pinheiros, aproveita agora, vai lá na sua loja de aplicativos iOS ou Android, baixa o aplicativo da Rádio Pinheiros, é gratuito, você já vai ficar ligado aqui em devocionais, em música cristã de qualidade e, é claro, na programação ao vivo da nossa IPP-TV. Um abraço muito especial para você que está nos acompanhando também através da rádio Rumo ao Sertão, de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Para todo o Brasil, para todo mundo, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação e não deixe de compartilhar o nosso link. Aproveita esse comecinho de Notícias do Bem, já copia o nosso link, manda no seu grupo, nos seus grupos de WhatsApp, Manda para quem você quer que tenha acesso a conteúdo cristão de qualidade reformado 24 horas por dia e, claro, notícias boas, Aqui a gente só fala de coisa boa. Vamos começar então. O Índice Nacional de Custo da Construção, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ficou em 1,16% em julho. A taxa é menor que a de junho desse ano e menor também que a de julho do ano passado. Com o resultado, o índice acumula inflação de 8,44% e de 11,66% em 12 meses. A inflação referente a materiais, equipamentos e serviços caiu de 1,40% em junho
para 0,60% em julho. Já o índice de mão de obra diminuiu de 4,37% em junho para 1,76% em julho. E o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil segue acontecendo em Cuiabá, lá no Mato Grosso. O evento reúne representantes da IPB de todo o país. Confira um trechinho da reportagem que a gente preparou para você na edição de hoje. Este grupo veio do Presbitério do Redentor, que foi organizado recentemente, no Rio de Janeiro. Já esses líderes saíram do Amazonas, na região norte, para participarem da reunião. Eles fazem parte da Igreja Presbiteriana, que tem o maior número de membros no país, a IP Manaus, com 12 mil integrantes. O Supremo Concílio acontece a cada 4 anos. Desta vez, a liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil se reuniu pela primeira vez em Cuiabá, no Mato Grosso. Com 1.014 votos, o reverendo Roberto Brasileiro Silva foi reeleito para o 6º mandato, como presidente da IPB. Ele é conhecido por unir os diferentes grupos de pensamentos da denominação. Empresas privadas e sociedades, autarquias, agências e instituições da denominação também marcaram presença com estandes na Expo Supremo. Os delegados do Presbitério de Pinheiros também seguem em plenário, participando das decisões. Bem, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você aqui no nosso Notícias do Bem, mas nós vamos até Cuiabá com o repórter Matheus Santos. Ele vai trazer mais informações para a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Oi, Matheus, seja bem-vindo. A 40ª reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil segue acontecendo durante toda esta semana aqui na Igreja Presbiteriana de Cuiabá, no Mato Grosso. 1.400 delegados estão analisando 288 documentos que foram aí estudados em 63 comissões diferentes. Esses documentos estão sendo votados no plenário por esses 1.400 delegados que representam igrejas, presbitérios, sínodos de todo o país da denominação a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitas mudanças já começam inclusive a valer a partir da data da aprovação dessas matérias que já estão publicadas no site iCalvinos e também no site oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Questões de governo, administrativas e também teológicas. E claro, a gente segue acompanhando e quaisquer novidades a gente volta a informar os nossos internautas aqui na IPPTV. Matheus Santos para o Notícias do Bem. Tudo bem, daqui a pouco o Matheus volta com mais informações pra gente. Daqui a pouco a gente fala mais a respeito do Supremo Concílio que continua acontecendo em Cuiabá. Mas hoje é o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Sabia disso? Definição legal: acidente de trabalho é aquele que acontece durante o serviço ou no caminho entre a residência e o local do trabalho. Esses acidentes podem ser causados por fatores naturais ou por falta de medidas de proteção. Por isso, é fundamental o uso correto de equipamentos de segurança e a realização de exames médicos periódicos, além de outras medidas, como, por exemplo, a implantação do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. A data tem como objetivo alertar empregados, empregadores, governo e a sociedade para a importância das práticas que reduzem o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Mas quem vai participar do Notícias do Bem daqui a pouquinho, para falar ao vivo com a gente a respeito desse tema, é o conselheiro em segurança do trabalho, Neylon Araújo. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação, lembrando que você pode ficar absolutamente à vontade no nosso chat, né? Deixe o seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, como é que está o tempo aí na sua região. O inverno chegou por aí, ainda não? Enfim, converse com a gente aqui, deixe a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente interage com você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem. E todos os dias, milhares de conteúdos vão parar nas redes sociais, alcançando diferentes públicos de todas as maneiras possíveis, não é verdade? E em meio a tanta informação, é muito fácil a gente passar despercebido. Criação de conteúdos é o que faz a maioria das empresas se manterem visíveis no mercado. E sem isso, é cada vez mais difícil se aproximar e construir uma identificação junto ao consumidor. Mas quem está com a gente agora ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a especialista em marketing digital, Tabata Lima. Tabata, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua disponibilidade em atender a gente nesta quarta-feira. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com
vocês, e principalmente falando desse tema aí, que é a nova das empresas, né? A gente sabe que principalmente depois da pandemia, agora existe uma necessidade muito grande das empresas colocarem ali a carinha do sol dentro das redes sociais, não só criador, como marcas também, comércios locais, empresas que estão ali tentando humanizar sua marca para se conectar realmente com as pessoas que precisam ali de uma missão maior, né? A gente sabe que o tempo do push de venda, das coisas acontecerem sem muita estratégia, passou. Hoje as pessoas têm acesso, elas escolhem produtos de uma forma diferente, né? Elas consomem muita rede social, então é necessário realmente estar ali presente, mostrar os valores da empresa, mostrar como que a sua empresa consegue realmente solucionar um problema de uma pessoa dela ali, porque se você não oferece essa solução, ela tem ali 1 milhão de opções, é só passar o dedinho dentro de uma rede social, no Google. Mais óbvio, a gente também tem que falar em relação à consciência tanto de consumo de conteúdo quanto de criação de conteúdo, né? A gente sabe que da mesma forma que tem para o bem, tem para o mal também, então as empresas têm que realmente encontrar um equilíbrio entre mostrar ali os valores, o que ela pode resolver, mas também tem que estar no negócio, tem que estar ali dando realmente a solução e não só criando conteúdo. Então esse na criação de conteúdo eu acho que é o segredo maior ali para quem quer se destacar, oferecer soluções, mas de uma forma consciente, pensando sempre numa via de mão dupla, né? Acho que hoje já é impossível para qualquer empresa pensar em existir sem rede social. Acho que todas as empresas, por menores ou maiores que sejam, conhecem a importância das redes sociais e estão nas redes sociais. Agora, muitas delas ainda não entenderam na prática a importância da criação de conteúdo, de um conteúdo diferenciado, de um conteúdo que atenda aos interesses do seu consumidor. Isso ainda é um problema para a grande maioria das empresas, a gente pode dizer, talvez, principalmente as pequenas? Sim, com certeza. Eu acho que a primeira coisa é porque as pessoas consomem a rede social como normalmente, né? Come mais para ver famílias, amigos. Então, as empresas pequenas têm uma dificuldade muito grande em adaptar isso dentro da realidade, né? De fazer realmente os próprios funcionários engajarem, estarem à disposição de aparecer, de poder gerar um melhor conteúdo ali, né? Colocando os valores da marca. Estão me ouvindo bem? Sim, a gente está tendo alguns cortezinhos, mas está tudo bem, a gente está conseguindo te entender. Acho que a internet não está muito boa, mas faz uns dias que a internet não anda muito boa para todo mundo, né? Bom, mas então, dentro da realidade principalmente do empreendedor, né, do e médio, existe uma dificuldade muito grande em dar essa consciência, essa educação para a própria equipe, né? E a equipe entender que como parte do resultado da empresa sim, criar um conteúdo de valor, uma coisa que gere ali mais valor para as pessoas que estão vendo e não só dos de venda, né? Porque, como eu disse, as pessoas hoje têm muitas opções, então você tem que se diferenciar com conexão, né? Gerando algo realmente que mude a vida da pessoa. E um exemplo vivo disso é o que a gente consome diariamente aí nas redes sociais em relação a dicas, coisas para viabilizar o seu dia a dia. Então, existem formas de gerar conteúdos, né, que você não necessariamente precisa estar com venda direta. Você pode estar simplesmente trazendo uma solução rápida. E isso dentro aí do marketing leva muito por trás, né? Existe muita estratégia, conteúdo bem feito, onde o telespectador está ali, ele consegue sentir confiança na marca, gratidão, consegue sentir mais confiança para poder comprar daquela empresa e não da outra que ele já recebeu um anúncio, por exemplo. E falando um pouquinho de anúncio também em relação a conteúdo, os anúncios são de extrema importância hoje em dia, porque a gente consegue atingir diretamente, não procurando ali pela solução, o serviço, o produto que você oferece. Só que para ter um anúncio legal, bem entregue, para que haja essa conversão, o core mesmo é o conteúdo, que é onde vai identificar as dores da sua audiência, né, do seu
seu avatar ali, do seu cliente ideal e criar um bom conteúdo para ele, solucionar alguma coisa. É isso que traz, é esse combo que traz um resultado melhor. Muito bacana. E quando a gente fala de produção de conteúdo, às vezes as pessoas associam com custo. Ah, mas fica muito caro, preciso contratar gente, preciso contratar uma agência, não consigo criar conteúdo de maneira independente. Quer dizer, quais as soluções para a gente, ou para as empresas, na verdade, né, conseguirem produzir conteúdo de qualidade com custos mais baixos? Tabata, é possível isso? Sim, é totalmente possível. Eu tenho clientes que passaram aí alguns anos fazendo por conta, né, ou às vezes com alguma pessoa até da família. O que eu posso indicar é, dentro no Google, você tem muitos organizadores, então você tem agendas de conteúdo do seu nicho, você digitar, eu posso depois deixar com as recomendações de aplicativos que ajuda muito na criação de conteúdo, e eu sempre falo que é muito mais, mais importante você ter uma consistência. Então se você pode dentro do teu dia, na minha semana, fazer um único post, que você se comprometa e faça esse único. Eu acho que o erro maior das pessoas que estão começando, não podem pagar uma agência, é que conteúdo, daí faz isso por 1, 2, 3 semanas, alguns meses e não conseguem, porque o foco realmente é a empresa, né? Então, como uma área nova, a pessoa não tem ainda as habilidades do marketing, não entende um pouco as estratégias, é interessante você estabelecer metas pequenas. Então, a gente conta com vários aplicativos para criar design, que são de graça, para poder auxiliar na criação de... tem vídeos no YouTube mesmo para criação de anúncios para sua empresa, palavras-chave que você pode usar. Isso tudo leva coisa de 1 hora. Se você se organizar 1 hora por semana, você consegue produzir aí 1 ou 2 conteúdos dentro da tua realidade de tempo, sem custo nenhum, né? Você, o próprio dono, o gerente, ou às vezes alguém da família pode estar ajudando isso. O mais importante é entender realmente quais são as necessidades do seu cliente, simplesmente transferir, né, esse mesmo atendimento que você faz ali fisicamente, você transferir isso em forma de conteúdo para o online, né? Posicionando a sua empresa. É importante também, quer dizer, quando você gera conteúdo, a partir desse conteúdo gerado, você prestar atenção no feedback dos seus clientes ou das pessoas que estão visitando a sua rede social, né? Tem que ficar de olho nos comentários, tem que ver como é que está o engajamento, enfim. Você precisa ver como é que é o feedback disso também, até para nortear o que você vai fazer dali em diante. Sim, total. O termômetro maior são realmente essas provas sociais, que é os sentimentos, né, que as pessoas, ao consumirem tanto o seu conteúdo, quanto o produto e o serviço que você oferece. E são nas questões que você pode criar textos e criar soluções ainda melhores para a sua empresa, né? Porque às vezes você tem uma empresa funcionando e através do digital vê uma nova oportunidade ao ouvir as pessoas falando, eu precisava de tal coisa, você não oferece essa solução, você não tem esse produto. E aí é onde você vai entender e nortear melhor a sua empresa a partir do feedback, realmente. Eu indico as pessoas que estão sem equipe, né, a selecionar ali 1 horinha para produção de conteúdo e diariamente checar realmente os feedbacks para poder acompanhar isso, para ver como que está sendo o engajamento e a resposta da sua audiência em mais conteúdo. Bom, a produção de conteúdo e as redes sociais, enfim, o meio digital é cada vez mais inevitável e a gente vê surgindo cada vez mais redes sociais. É preciso que uma empresa, na sua opinião, esteja em todas as redes sociais disponíveis ou não? Ela pode escolher uma rede social que conversa melhor com o seu cliente. Como é que a gente faz isso? Como é que a empresa faz isso? Como é que ela decide entre ir para a rede social X ou Y? Então, daí a gente volta de a realidade do seu avatar, né? O que o seu cliente tem como hábito diariamente? O ideal, sim, é que você chegue num patamar onde você possa estar presente em todas as redes sociais. Mas, inicialmente, é muito complicado de fazer por uma questão de tempo, de custo, como a gente já falou. Mas é possível também, ou tem plataformas, por exemplo, como consegue fazer uma transmídia, que é você produzir um conteúdo e mandar ele para pelo menos 2 ou 3 redes sociais diferentes, tá? Em formatos diferentes, então adapta o tamanho e tudo mais. Isso de uma forma prática,
e rápida, né? Mas, obviamente, na hora de escolher a sua rede social principal, você tem que analisar quais são os comportamentos da sua audiência. Então, se você tem, por exemplo, um salão de beleza, provavelmente a sua audiência vai estar mais no Facebook e no Instagram do que no YouTube, por exemplo, né? Uma vez que ela procura uma solução rápida para o cabelo. Então, agora, se você é um professor de vender cursos, provavelmente você ter aulas dentro do YouTube sejam ali o primeiro contato com o seu cliente, mais do que talvez uma página no Pinterest, por exemplo, que é mais visual, é bom para arquitetos e outras áreas de produtos físicos também. Então, eu acho que explorar um pouco o comportamento e as cidades do seu avatar é o primeiro ponto para fazer essa escolha, né? E analisar também números, né? Ver quais são as redes sociais que a gente mais tempo, porque quanto tempo elas ficam ali, mais contato com elas. Tá certo. E aí, só reforçando, né, Tabata, para a gente já caminhar para o encerramento, o mais importante, além de você estar atento ao perfil do seu cliente, ao perfil do seu avatar, né, como você disse, é importante não abandonar a rede social, porque infelizmente às vezes a gente vai para as redes sociais de algumas empresas e o último post faz 4 meses, quer dizer, você desanima absolutamente qualquer coisa, né? Absolutamente, como eu falei anteriormente, eu acho que a consistência, por menor que seja, ela é muito importante. Então, se a sua realidade te permite um post por semana, uma no mundo online por semana, faça isso, um planejamento com isso, né? Faça com constância, porque quando você realmente deixa ali a rede social abandona por 4 meses, aquilo, por mais que não esteja dando nenhuma mensagem, é uma mensagem muito maior, porque as pessoas sentem realmente esse abandono e a falta de conexão, de confiança na tua empresa. Então, quando uma pessoa está entre você e um outro cliente seu, e ele vê que o outro cliente é muito mais presente, gera valor ali no conteúdo, se importa com a audiência, realmente essa pessoa tem uma tendência muito maior a levar o teu cliente. E como a gente está falando de tempo, de vida, as pessoas estão sempre ali no celular, então, assim, analisar realmente o valor do digital para o teu negócio, presente ali com um pouco que seja, já vai mudar muito. Abandonar realmente, isso daí se você não está online, você não é mais ninguém hoje em dia com uma empresa, muito difícil você vai sobreviver aí no longo prazo. Com certeza, com certeza. Tabata, deixa pra gente os seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, já que a gente falou tanto de rede social, né? Compartilhe as suas com a gente. Legal. Vocês me encontram no Instagram, meu arroba é Tabata Lima, com TH no começo, então THABATA Lima, e lá eu divido conteúdo sobre como gerar conteúdo, como gerar valor à audiência. Tenho também um curso dentro do Instagram, então para quem está dentro do Instagram, que hoje é a rede social que é mais usada no mundo, tem também suporte lá para vocês começarem, principalmente sozinhos, se estão aí da jornada. Tá certo, Tabata, obrigado pela sua participação, obrigado pela sua disponibilidade. Boa semana para você, até a próxima. Até mais, obrigada. Obrigado. Tá aí a Tabata Lima, especialista em marketing digital, falando com a gente a respeito da importância da criação de conteúdo para as redes sociais das empresas. E agora a gente vai falar da editora Ezion. Pois é, a gente tem mais um devocional muito especial para você. Chamados para liderar a restauração, que tem como base o livro de Neemias, foi escrito pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Confira. Chamados para liderar a restauração é mais um estudo indutivo do reverendo Arival Dias Casimiro. O objetivo desta obra é motivar pessoas a liderar processos de restauração e reconstrução espiritual. Para isso, o livro de Neemias foi dividido em 13 estudos. Vamos embarcar nesta aventura abençoada? Na Bíblia, o livro de Neemias nos ensina que Deus pode usar pessoas comuns para liderar processos de restauração e avivamento, mesmo em tempos de crise e miséria. Neemias era o copeiro do rei e mobilizou pessoas a sair de onde estavam para o lugar que Deus queria que elas estivessem. Ele influenciou o seu povo a concretizar o plano de Deus. E esse deve ser o propósito de todo cristão que deseja ser usado por Deus. Por isso, você não pode perder a oportunidade de estudar mais sobre essa história.
Compre já o seu pelo site www.editoraezion.com.br. Ezion, a sua editora missionária. Bacana, né? Então acesse o site www.editoraezion.com.br. Além desse devocional, né, chamados para liderar a restauração, tem outros devocionais, né? Tem a Fé dos Eleitos, a gente tem Discípulos de Jesus, escritos também pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Esses devocionais você pode usar para o seu estudo pessoal em casa, mas pode usar também, de repente, no seu pequeno grupo, na sua turma de escola bíblica dominical. Enfim, exercícios devocionais, estudos indutivos, disponíveis para você na nossa livraria e editora Ezion. E lá tem muitas outras coisas, tem lançamento, tem livros com desconto, livros com frete grátis, tem combos, bíblias com desconto, material infantil, material de papelaria, só coisa boa para você. Lembrando que quando você compra na Ezion, você está ajudando diretamente a obra missionária, porque todo o lucro da editora Ezion vai para os projetos desenvolvidos pela nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então, você já sabe, né? Compre na Ezion literatura cristã de qualidade e, ao mesmo tempo, você se transforma imediatamente num missionário, você ajuda na obra missionária. Quem está com a gente agora é a Raquel dos Santos. Está na hora da gente falar da nossa previsão do tempo. Seja bem-vinda, Raquel. A Raquel hoje está sem óculos, sim, mas é porque ela esqueceu o óculos. Imprevistos acontecem. Sim. Mas tá tudo bem, né? Estamos... Sim, sob controle. Sob controle, né? Vamos começar com sul e sudeste. A gente interage com os nossos web telespectadores. E aqui o negócio é o seguinte, o inverno, ao invés de esfriar, esquenta. Porque eu tô vendo a máxima aqui em São Paulo, 29. Sim, as máximas estão subindo. Pois é. Tem previsão de uma frente fria a caminho, mas vamos ver, né? Mas parece que ela tá com preguiça de chegar aqui. Sim, tá bem devagarinho. Bem devagarinho. Vamos lá para sul e sudeste, então? Vamos lá. Vamos lá. O tempo segue seco e ensolarado na região sudeste nessa quinta-feira. Pode ter névoa ao amanhecer e não tem expectativa para chuva. Já no sul, a massa de ar impede a formação de nuvens de chuva. O tempo fica firme e pode ter nebulosidade em alguns momentos. Em São Paulo, vai ter dia de sol com algumas nuvens e por aqui não chove. As temperaturas variam entre 14 e 29 graus. Já em Macaé, no Rio de Janeiro, vai ter sol com céu aberto e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Curitiba, no Paraná, vai ter sol com muitas nuvens durante o dia, pancadas de chuva à noite. Mínima de 16 e máxima de 28 graus. Muito bom. Daqui a pouco você volta com Centro-Oeste, Norte e Nordeste, mas vamos ver quem está com a gente aí, quem é que está interagindo nas nossas lives. Vamos lá. A Patrícia Vieira deixou aqui a participação dela. A Tânia deu a paz do Senhor para todos. Bem. A Aparecida Parra deu boa tarde e lá em São Bernardo do Campo ela está dizendo que está ensolarado e hoje o dia está mais quentinho, 21 graus por lá. Diferenciado São Bernardo do Campo, que aqui tem... Sim. Está nublado aqui em São Paulo, mas que bom que está ensolarado lá em SBC. No SBC, isso aí. Minha terra. Eu sei. E a Josi Marques também deixou aqui a participação dela. E, manda pra gente a sua participação, que ainda dá tempo aqui no segundo tempo. Uhum. O Alberico Gaspar também deu boa tarde pra gente. Eu continuo aguardando aqui a sua participação. Beleza, aproveita, participe. Daqui a pouco a Raquel volta com as informações das outras regiões do Brasil e voltamos também com a nossa interatividade, tá certo? Sim, no próximo bloco a gente tem tempo delivery para entregar. Bacana, obrigado, Raquel. Até já, então. Até já. Daqui a pouco a Raquel volta, então, com a previsão do tempo para as outras regiões do Brasil. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje ele apresenta para a gente a relação entre a impunidade e o aumento da criminalidade nos Estados Unidos. Às vezes a gente pensa que já viu de tudo na vida, mas eu, por exemplo, nunca imaginaria que nós chegaríamos a tal ponto de nós vermos ativistas propondo e defendendo a eliminação da polícia. É isso que nós temos assistido. Cada vez mais a sociedade no Brasil, nós temos criado benefícios com mais frequência para os criminosos e cada vez mais nós temos colocado dificuldade no trabalho da polícia. Veja, por exemplo, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo a utilização do helicóptero em operações policiais no Rio de Janeiro, ou proibindo as operações policiais em favelas cariocas. O ministro Fachin, ele deu, por exemplo, uma outra decisão liberando os menores toda vez que os presídios para menores estiverem lotados. E agora, na semana passada, o STJ tomou uma decisão dizendo que toda suspeita pessoal ou veicular
baseado nessa suspeita, você faz uma inspeção, ela é ilegal. Ou seja, uma das coisas mais comuns que você vê aqui nos Estados Unidos são essas abordagens policiais, porque afinal de contas o policial ele tem que exercer a sua autoridade e ele tem todo um conhecimento para saber que aquele veículo, aquele indivíduo, ele está numa situação suspeita e faz uma abordagem. Isso é o uso da força pelo Estado na qual ele tem direito para garantir a nossa segurança. Agora, o que é mais importante é que a sociedade tem que entender que a criminalidade, a raiz do crime, ela não está na questão da riqueza, da pobreza, da falta da educação, ou da falta de escola, ou de infraestrutura. Veja, eu estou aqui em Los Angeles, uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. O que você vê aqui atrás é o depósito de trabalho da UPS, aquela lá, aquele transportador que entrega pacotes talvez aí para você no Brasil, em qualquer canto do mundo. Mas o que você vê aqui, nesse outro lado aqui, na conjugação, tanto da UPS, ali é a Union Pacific, é uma estrada de ferro aqui dos Estados Unidos, uma logística imbatível nessa entrega de pacotes. Só que o que acontece? A Califórnia aprovou durante uma pandemia uma lei em que todo roubo até $950 ele não seria considerado crime. Ele seria considerado uma contravenção, ou seja, a pessoa não seria presa se não houvesse vagas nos presídios. Como está lotado, basicamente o resumo é que todo roubo até $950 ele não vai ser preso. Então, na chegada dos trens que vêm aqui para entregar os seus pacotes para a UPS, é uma impressionante as cenas que você vê das pessoas que vão ali, eles roubam aqueles pacotes, eles abrem, às vezes a mercadoria não interessa, eles são jogados ali, exatamente porque você criou um clima de impunidade. Ou seja, num país rico, de alta renda per capita, quando você mostra que o criminoso ele não será punido, adivinha o que vai acontecer? Você aumenta as taxas de criminalidade. É o que aconteceu aqui em Los Angeles, você vê as cenas aí horrorosas que nem parece coisa de um país de primeiro mundo. Ou seja, nós temos que entender e parar com essa ideologia de proteger os criminosos em detrimento das suas vítimas. É claro que eles têm todos os seus direitos, mas eles têm que responder por essa decisão errada. Porque caso contrário, o que nós vamos ficar fazendo é tentar terceirizar essa culpa do bandido pela escolha errada que ele fez e transferir isso para a sociedade. Isso não é democracia. Vale a reflexão, né? E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto é personalizado de verdade. A nossa tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Confira. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Gostou, né? Então entre em contato com o nosso time de especialistas, solicite agora o seu orçamento, acesse fingermorumbi.com.br ou então Instagram, @fingermorumbi e saiba mais. Tem WhatsApp para você também, está aqui na tela, 011 99018 7891, Finger Morumbi, a sua melhor opção em imóveis planejados. Notícias do Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai estar de volta. Nós vamos mostrar para você que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil segue acontecendo em Cuiabá, no Mato Grosso. E ainda, hoje é Dia Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Essa data tem como objetivo
alertar empregados, empregadores, governo, sociedade, todo mundo, né, para a importância de práticas que reduzam o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Quem vai participar do Notícias do Bem para falar com a gente sobre esse tema é o conselheiro em segurança do trabalho, Neylon Araújo. Você pode interagir, deixe a sua mensagem, faça a sua pergunta pelo chat do nosso canal. Aliás, participe, né? Não só falando a respeito desse tema, mas enfim, interaja com a gente aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta com muito mais informações para você aqui no nosso Notícias do Bem. O intervalo é rápido. Até já! Olá, eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Kali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Eu sou Edson de Ferreira Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, bendiciones. Eu sou Marlon Winnet, consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Para mí es un gran placer ser uno de los palestrantes oradores en el 18º Foro de las Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, no Centro de Eventos de Barueri. E o tema esse ano é a Bíblia, o livro da paz. É um tema super interessante e super atual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende 11 e 12 de agosto. Para saber mais e inscrever-se, acesse sbb.org.br. E você é o nosso convidado. Espero você lá. Espero você lá. Até lá. Bendiciones, abrazo. Estamos esperando para indagar y aprender juntos más de esa linda palabra de Dios. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Provérbios 3, 24. IPP TV, a sua TV missionária. Toda quinta às 2:30 da tarde, o reverendo Tiago Henrique te espera para o aconselhamento bíblico. Temas importantes na vida cristã, desafios e lutas diárias. Horário alternativo aos sábados às 6 da tarde e domingos às 2 da tarde. Aconselhamento bíblico aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De volta com Notícias do Bem pela IPP TV, a sua TV missionária. Que bom que você continua com a gente acompanhando o nosso programa. Lembrando que o nosso encontro está marcado, né? De segunda a sexta-feira, sempre
a partir das 11h45 da manhã, e a gente tem horário alternativo às 18h45. Se você não conseguir assistir o nosso programa ao vivo, não tem problema nenhum. Às 18h45 você vai ter acesso a todas as informações de qualidade que fazem parte do nosso dia a dia e estão aqui na nossa IPP-TV. Aqui a gente fala de tudo, né? A gente fala de economia, de saúde, prestação de serviços e, é claro, né, as notícias da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e todas as informações também dos campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros. A gente segue de notícia. Já está sendo emitida a nova Carteira de Identidade Nacional, documento que adota o número de inscrição do Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, como registro geral, único e válido para todo o país. O primeiro estado a emitir a carteira é o Rio Grande do Sul. Em seguida deverão vir o Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Paraná. Os outros estados ainda não têm previsão de início de emissão. A nova identidade vem com QR Code, que pode ser lido por qualquer dispositivo, como um smartphone, por exemplo. Permite a validação eletrônica da sua autenticidade, bem como saber se ela foi furtada ou extraviada. A nova versão do documento também poderá ser usada como documento de viagem, graças à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo código que está presente nos passaportes. Vamos de previsão do tempo. A nossa Raquel dos Santos continua com a gente aqui ao vivo nos estúdios do Notícias do Bem. Agora ela vai contar tudo para a gente a respeito de Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E a gente vai interagir também com você, que deixou o seu recado aqui pra gente nas nossas lives. Isso aí. Vamos de tempo primeiro, Raquel? Vamos lá? Vamos lá, então. Bora. Quinta-feira e o tempo seco continua sendo destaque na região centro-oeste. O sol aparece, faz calor e não tem expectativa para chuva. Já no Nordeste, os ventos que sopram do mar causam nebulosidade e chuva isolada em algumas áreas. Nas outras regiões, o sol predomina e faz calor. Em Rio Verde, Goiás, vai ter sol com algumas nuvens, por lá não chove. Temperaturas variam entre 16 e 30 graus. Já na região norte, Ulianópolis, no Pará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. E em Farias Brito, no Ceará, vai ter sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 19 e máxima de 34 graus. Muito bem, Raquel. A gente falou de Ulianópolis ontem, ou é impressão minha? Falamos. São 2 tempos deliveries, Você perguntou assim, você conhece Ulianópolis? Eu falei, conheço. Sim. Voltamos para Ulianópolis hoje. Ulianópolis em evidência aqui no nosso tempo. Ulianópolis tempo delivery e Farias Brito. Farias Brito. De ontem. Muito bem. Vamos para as nossas participações aqui. Quem está com a gente acompanhando Notícias do Bem? Vamos lá. Vamos lá. O Edinaldo de Farias Brito já deixou a participação dele aqui, ó, dando boa tarde. 29 graus lá. E ele está na casa dos pais, o Alberto e a Lucimere, e também com a esposa, visitando os pais, isso mesmo. E o filho, a família toda reunida. A família toda junto. Um abraço grande para a família toda aí, acompanhando isso Notícias do Bem. A Amália também está dando boa tarde para a gente, o Marcelo Elias, do projeto Mão Amiga, lá de Vitória, Espírito Santo. A Ana Valéria, boa tarde, irmãos jornalistas do bem. Boa tarde, Ana. Lá de Rio Largo, Alagoas. Opa, bom receber a sua notificação, né? Receber a sua mensagem aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigado pela sua audiência com a gente. Anotado. Vamos lá. A Isabel Cristina também deixou a participação dela aqui. E na outra live também temos participações. Vamos lá. Vamos ver quem está com a gente acompanhando Notícias do Bem. Fernando Fonseca, vamos valorizar a nossa IPP-TV. Com certeza. Boa. Por favor. Aproveita e se inscreve no canal aí. Deixe seu like, é muito importante o like que vocês deixam aí no nosso link. Uhum. A Márcia também está dando boa tarde pra gente. E lá em Florianópolis, cada vez mais quente, querido. Olha. Sol hoje, vamos ver se chega essa frente fria. Acho que não chega não, viu? Tô achando que essa frente fria não vai chegar não. Eu também tô duvidando, viu? Também tô duvidando. Vamos lá. É isso aí por hoje. Isso aí. Então tá bom, Raquel, obrigado pelas informações. Amanhã você tá de volta aqui no nosso Notícias do Bem, com as informações do tempo e com a nossa interatividade. Até amanhã, Raquel. Até amanhã. Até amanhã. Tá aí a Raquel dos Santos participando com a gente. E a gente volta a falar do Supremo Concílio. O repórter Matheus Santos tá de volta no Notícias do Bem e vai trazer mais informações pra gente aqui na programação. Oi, Matheus. A gente volta a falar aqui de Cuiabá, do Supremo Concílio, a 40ª reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde agora estão aqui no plenário 1.400 delegados que representam igrejas, presbitérios e sínodos de todo o país. São pelo menos 288 documentos que foram aí analisados em comissões
diferentes, são cerca de 63 comissões dos mais variados assuntos, matérias que vão desde questões de governo, administrativas até teológicas. Algumas coisas, inclusive, que mudam de fato a vida aí das igrejas presbiterianas federadas por todo o país. Claro, quaisquer novidades a gente segue aqui acompanhando na IPPTV e você tem todas as informações com a gente. Lembrando então que o reverendo Roberto Brasileiro foi reeleito presidente do Supremo Concílio da nossa denominação aí para um 6º mandato para o quadriênio que vai até 2026. Matheus Santos para o Notícias do Bem. Bacana, Matheus. Você vai continuar acompanhando as notícias do Supremo Concílio com a gente aqui na nossa IPPTV. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, você já sabe, reúne representantes de todo o país, né? O evento também conta com um espaço para exposições que estão sendo feitas por agências e instituições da igreja. Confira. Este grupo veio do Presbitério do Redentor, que foi organizado recentemente, no Rio de Janeiro. A nossa ideia como Presbitério do Redentor é se fazer presente nos concílios superiores, contribuindo com a nossa experiência, com as nossas vivências, pensando no bem da igreja. Essa tem sido a nossa intenção como Presbitério do Redentor. Já esses líderes saíram do Amazonas, na região norte, para participarem da reunião. Eles fazem parte da Igreja Presbiteriana, que tem o maior número de membros no país, a IP Manaus, com 12 mil integrantes. É uma bênção, um privilégio muito grande. Estávamos na 40º encontro do Supremo Concílio aqui em Cuiabá, e a Igreja Presbiteriana de Manaus, também o Sínodo de Manaus, todo o Amazonas reunido, engajado, entendendo de que esse momento é histórico na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil. Por isso nós estamos extremamente felizes de estarmos aqui com os nossos queridos. Estes 1.400 delegados que representam igrejas, presbitérios e sínodos de todo o país analisaram 288 documentos em 63 comissões diferentes. Aqui no plenário, os presbíteros docentes e regentes estão discutindo e votando essas mesmas matérias, que vão desde questões administrativas até teológicas. O Supremo Concílio acontece a cada 4 anos. Desta vez, a liderança da Igreja Presbiteriana do Brasil se reuniu pela primeira vez em Cuiabá, no Mato Grosso. O que a gente percebe é que, na maneira como temos procedido de receber com antecedência os documentos, distribuir para as subcomissões já nomeadas na comissão executiva, está trazendo uma qualidade muito grande nas resoluções, o que vai efetivamente trazer melhoria significativa para a nossa igreja. É um processo um pouco mais até demorado, mas o nível é altíssimo. Nós rogamos a Deus que consigamos vencer a nossa pauta, que é muito grande, dada exatamente a qualidade dos documentos. Com 1.014 votos, o reverendo Roberto Brasileiro Silva foi reeleito para o 6º mandato, como presidente da IPB. Ele é conhecido por unir os diferentes grupos de pensamentos da denominação. Com muito trabalho, com muita disposição para servir a igreja. A igreja é que dita todas as pautas, porque é as decisões dos concílios que nos conduz. Eu continuo sempre fiel ao mesmo princípio. Nós somos uma igreja conciliar e nossa igreja vai continuar a conciliar, cumprindo as suas obrigações. Empresas privadas e sociedades, autarquias, agências e instituições da denominação também marcaram presença com estandes na Expo Supremo. O Conselho de Ação Social da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele está presente aqui com o estande. Eu tenho a alegria já de há 12 anos ser o secretário executivo desse conselho, trabalhando juntamente também com o presbítero Clineu Aparecido Francisco, que é o nosso presidente, e todos os nossos membros diretores. Então está aqui na reunião do Supremo Concílio, primeiro como deputado, representante do Presbitério de Pinheiros, devidamente eleito, né, lá no plenário do Presbitério, está aqui, mas também animados por poder estar aqui tratando a respeito do Conselho de Ação Social nesta, que é a 40ª reunião ordinária do Supremo Concílio aqui em Cuiabá. A UPA está trazendo o nosso trabalho do último quadriênio. E não só isso, a gente também trouxe nosso material, camiseta, blusa, bíblia, chaveiro, várias coisas. Os delegados do Presbitério de Pinheiros também seguem em plenário
participando das decisões. Eu creio que os trabalhos estão correndo normalmente. Graças a Deus nós tivemos já a eleição da mesa, não houve muitas alterações e o plenário está correndo satisfatoriamente. Eu creio que alguns questionamentos que foram feitos sobre o posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil serão explicitados para mostrar que a Igreja Presbiteriana continua firme, separando o que é política partidária, igreja, dando essas explicações que as pessoas precisam saber. Com certeza. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual aí para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajuda a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você precisa remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site www.qualivinil.com.br. Você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. E hoje é dia da nossa coluna de agronegócio com o engenheiro agrônomo e professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, Chico Graziano. Hoje ele vai falar para a gente sobre o sucesso do agronegócio brasileiro. Várias notícias preocupantes andaram saindo nos jornais sobre a agricultura em várias partes do mundo. Primeiro, no Sri Lanka, o antigo Ceilão, uma antiga colônia portuguesa, um assunto sobre o qual eu escrevi em minha coluna no site Poder 360. O que aconteceu? Nós vimos as notícias na televisão, uma multidão enfurecida invadindo o palácio do presidente do Sri Lanka e ele caiu fora, renunciou, fugiu e foi embora do país. Uma crise econômica causada por um erro dramático de política agrícola do presidente que se elegeu há pouco mais de um ano. A proposta dele, a ideia dele, que ele pregou na campanha e depois foi implementar, era o seguinte: vamos transformar toda a agricultura do Sri Lanka em uma agricultura orgânica, sem uso de pesticidas químicos e sem uso de fertilizantes químicos. Ou seja, só pode combater praga com métodos biológicos, e só pode fazer adubação que seja baseada em esterco animal, restos de decomposição orgânica, etc. Nada químico. Quis fazer disso uma vantagem, uma diferença, e achou que isso ia dar certo. Não deu certo. A produção de arroz caiu dramaticamente, 50%. A produção de milho caiu 50%. O chá, que é um produto muito importante da agricultura e da economia do Sri Lanka, também foi para o buraco. E se junta a esses problemas alimentares, agrícolas, com a redução do fluxo de turistas para o Sri Lanka, que aconteceu por causa da pandemia, a crise foi insuportável. Essa ideia de você transformar uma agricultura que utiliza defensivos químicos, fertilizantes químicos, para uma agricultura orgânica, é mais ou menos parecido como você, de um dia para o outro, achar que a população vai viver sem tomar remédio, sem tomar antibiótico, e vai curar a doença só com chazinho, ou métodos alternativos, holísticos, ou sei lá o quê. Não é assim. A agronomia e a ciência foram desrespeitadas. Os agrônomos não participaram daquele projeto. Foi um projeto político, ideológico, ambientalista, religioso, que não deu certo. Sempre que a ciência é desrespeitada, não dá certo. Mais uma vez, o Sri Lanka tristemente comprovou. Agora ninguém sabe o que vai acontecer. O presidente fugiu, uma dinastia que já ocupava o poder há décadas, a agricultura está arrasada com essa loucura de querer fazer um experimento. Pode ser que daqui 50 anos, 30 anos, nos séculos que vem, pode ser que se encontre formas de fazer agricultura sem defensivos químicos, que são
pejorativamente chamados de agrotóxicos, né? Pode ser, mas fazer agricultura utilizando pesticidas químicos e fazendo direito, não tem problema nenhum. A civilização só está indo para frente, a vida média das pessoas está crescendo, e se existem doenças no mundo, elas não estão sendo causadas por alimentos contaminados, elas estão sendo causadas por poluição, obesidade, sedentarismo, que está causando muito câncer, álcool, drogas. Não tem nada a ver com a agricultura. Na Holanda, um terrível fato causado também, nesse caso, por aquilo que eu chamo os catastrofistas ecológicos, que propuseram, e o governo quase que aceitou, ameaçou aceitar, uma redução dramática no uso também de fertilizantes nitrogenados para reduzir gases de efeito estufa, especialmente o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa reconhecido como assim, mas a Holanda imaginou, e outros países da Europa estavam seguindo essa, vamos cortar 50% da adubação nitrogenada das lavouras. Os agricultores foram às ruas, pararam as cidades, conseguiram o apoio da população, porque se você quiser combater mudança climática acabando com a agricultura do mundo, sinceramente, não vai dar certo. Na Itália, a notícia que saiu esses dias é de uma terrível seca no norte da Itália, afetando a produção de uvas e afetando os olivais, de onde sai o azeite de oliva. Há 50 anos não se viu uma seca tão dramática como essa na Itália. Seca, aliás, que está afetando todos os países europeus, incluindo a Turquia, etc., para o Oriente Médio, que já é seco por natureza, está mais seco ainda. Então são notícias preocupantes que afetam a produção de alimentos e fazem com que esses eventos elevem o preço dos alimentos no mercado mundial. E nós estamos vendo isso, uma inflação de alimentos em todo o mundo. No Brasil, graças a Deus, a safra vai indo muito bem. E essa é uma boa notícia. A safra estimada na última estimativa da Conab aponta 272 milhões de toneladas de grãos, o que significa 6,7% a mais do que a produção do ano anterior. Então, enquanto nós vemos notícias ruins por todo lado, o Brasil aqui, a produção cresceu. O Brasil é um país fantástico. E olha que deu seca no Paraná, no Rio Grande do Sul, no começo da safra, afetou a produção. Mas como o Brasil produz 2 e até 3 safras na mesma área, acabou recuperando, porque na sequência choveu bastante. A produção de milho vai ser recorde, a produção de sorgo vai ser recorde, e esses 2 elementos, grãos, são fundamentais para a produção de ração. E se produz ração em quantidade e em preço, vai melhorar a alimentação dos animais que comem essa ração, que são as vacas, que produzem leite, que são os frangos, que são as galinhas, que vão dar ovos, e que alimentam toda a suinocultura. E, portanto, a carne de porco está garantida também na mesa do brasileiro. Feijão, 26% de aumento na última safra que está sendo colhida aí. Uma produção muito boa de feijão. Então, no Brasil, as notícias estão interessantes, positivas, embora o preço dos alimentos, por conta de outras razões, estejam afetando o bolso de todos os consumidores. A carne de vaca ou a carne de boi, ela está com tendência de queda de preço, caiu o preço do bezerro, caiu o preço da arroba do boi para o produtor rural, o que significa que começará a se reduzir um pouco, pelo menos, a carne bovina no mercado, porque o bife ficou muito caro e todos nós sabemos disso. Essas são as notícias da agricultura no Brasil e no mundo. Como nós vimos, e eu repito, vários problemas, mas uma certeza: sem o trabalho e o suor dos produtores rurais, aqui e em qualquer lugar do mundo, a humanidade não existiria. E mais uma vez, dar graças a Deus pelo nosso país abençoado. Muito bem.
E hoje é o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho, você sabia disso? Por definição legal, acidente de trabalho é aquele que acontece durante o desenvolvimento do serviço ou então no caminho entre a residência e o local de trabalho. Eles podem ser causados por fatores naturais ou então por falta de medidas de proteção, e por isso é fundamental o uso correto de equipamentos de segurança e a realização de exames médicos periódicos, além de outras medidas, como por exemplo a implantação do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. A data tem como objetivo alertar empregados, empregadores, governo, sociedade, enfim, todo mundo, né? Para a importância de práticas que reduzam o número de acidentes de trabalho e também de doenças relacionadas ao trabalho. Mas quem está com a gente aqui no Notícias do Bem para falar mais a respeito desse tema é o conselheiro em segurança do trabalho, Neylon Araújo. Neylon, obrigado pela sua participação aqui no Notícias do Bem, pela sua disponibilidade em nos atender nessa quarta-feira. Prazer em conversar contigo. Tudo bem. Olá, boa tarde a todos, a sua audiência. É uma alegria poder falar sobre esse tema, a segurança do trabalho. Eu costumo dizer que segurança do trabalho, na verdade, não é sobre o trabalho, mas é sobre vida, e vida ela é sobre todos nós. Então, para mim é uma alegria poder falar sobre isso, ter esse espaço aqui com vocês. Muito grato por essa oportunidade. Bacana, a alegria é nossa. Neylon, bom, primeiro, eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa questão de segurança no trabalho, que é uma questão que não é tão recente, mas é uma questão que tem sido cada vez mais levada em consideração em todos os ambientes de trabalho, a gente pode dizer, né? Está havendo uma valorização dessa questão, principalmente nos últimos anos, né? Sim. O que acontece? A segurança do trabalho ela vem evoluindo ao longo dos anos, né? Isso começou na Revolução Industrial, de forma mais acentuada, e hoje nós vemos as empresas de fato preocupadas com isso, onde a gente começa a construir uma cultura de segurança. Toda empresa tem uma cultura. E essa cultura, ela é a cultura empresarial, a cultura da empresa, e existe também, né, na empresa uma cultura de segurança do trabalho, que por mais que a empresa às vezes não perceba, ela existe. Às vezes é uma cultura mais madura, onde realmente se preocupa com esses colaboradores, e às vezes é uma cultura onde ela está visando simplesmente atender a legislação. Então, a gente tem dois caminhos para fazer a segurança do trabalho acontecer dentro das empresas. A conscientização, uma cultura de segurança real, ou muitas vezes isso é feito porque a legislação existe. Os dois caminhos são vários. O importante é a gente conseguir garantir a segurança dessas pessoas, desses trabalhadores. E é por isso que eu falo que é a segurança da vida, né? Com certeza. E quando a gente fala de conscientização, né, Neylon, acho que a gente fala de conscientização do empregador, mas também do empregado muitas vezes, né? Porque às vezes a gente ainda vê muitas situações acontecendo por falta de conscientização de ambas as partes, né? Perfeito, perfeito. Existem metodologias para você aplicar uma cultura de segurança. Às vezes o pessoal fala, a cultura de segurança ela tem que acontecer de cima para baixo, né? Ou seja, o empregador e o empregado. Mas isso é um método. Agora, se eu tiver a empresa fornecendo tudo que de fato o colaborador precisa, mas eu não tiver um colaborador engajado, um colaborador que compreendeu isso, um colaborador que tenha inteligência emocional prática e entender a importância da vida dele, na família dele, no sistema funcionar. Então, realmente, a gente tem que ter o engajamento das duas áreas, né? O empregador e o colaborador, compreendendo isso, né? Claro que existem uma série de outras questões envolvidas, mas eu queria que a gente começasse até a falar de algumas questões mais específicas. Eu queria que a gente começasse falando a respeito dos tais EPIs, né? O equipamento de proteção individual. Explica pra gente o que é e quais são os mais comuns, quais os mais usados hoje. Quando a gente fala de EPI, né, o acrônimo ele significa equipamento de proteção individual. E ele deve ser a última barreira entre o colaborador e o acidente. De forma muito simples, o que significa ser a última barreira? Eu só vou aplicar um EPI que, por exemplo, um capacete, um óculos, um protetor auricular, né, que a gente chama de plug, quando eu já tentei outras alternativas, que nós chamamos de EPC. Aí o EPC significa equipamento de proteção coletiva, e ele não foi suficiente. Vou simplificar isso aqui para que a gente possa compreender com facilidade. Eu tenho um ruído muito alto numa indústria, oriundo de um motor, por exemplo. Então, em vez de eu chegar lá simplesmente e ofertar um protetor auricular para esse colaborador, não. Eu vou tentar diminuir o ruído dessa máquina, né? Talvez até através de uma medida de engenharia, ou enclausurando essa máquina. E se isso for suficiente, se eu percebo que através disso eu já consegui reduzir esse ruído, eu não preciso ofertar o EPI.
Por quê? Porque a legislação fala que esse EPI deve ser a última barreira. Não consegui fazer isso, então eu vou lá e forneço um protetor auricular. O que é interessante comentar sobre isso, né? Porque a gente fala de segurança do trabalho, mas a segurança do trabalho ela deve começar em casa. E aí já fica um alerta aqui, né, para o nosso público, para vocês, para a nossa audiência. E tem alguns EPIs em casa, inclusive. Um óculos, né, vai usar uma furadeira, ter um óculos, ter um calçado de segurança, uma luva, né, que são os principais. Né, óculos, luva, um capacete, para que até na nossa casa a gente tenha uma cultura de segurança do trabalho. Porque tem uma outra questão também importante que precisa ser levada em consideração, e a gente citou ela rapidamente aqui na abertura, porque acidente de trabalho é aquele que acontece no trabalho. Às vezes a gente pensa assim, aconteceu no trabalho, claro, acidente de trabalho, mas no caminho para o trabalho também já vale, né? Perfeito. É o acidente de trajeto, né? É aquele que ocorre entre o deslocamento, casa, trabalho, casa. Então, nesse deslocamento até o trabalho, e saindo do trabalho para casa, ainda é considerado pela legislação um acidente de trabalho. E aí um acidente de trânsito, por exemplo, pode ser considerado um acidente de trabalho? Perfeitamente. Se não houver, nesse percurso, um desvio de rota. Vou dar um exemplo. Eu saí do trabalho e eu não fui para casa. Eu fui passar na escola para pegar meu filho. Um exemplo. E aí eu desviei a rota. Então agora não é mais um acidente de trabalho. Porque já trabalho em casa. Eu passei em outro lugar. Vou passar na padaria, vou pegar um pãozinho. Eu desviei a rota. Aí a legislação não enxerga isso mais como um acidente de percurso, automaticamente não é um acidente do trabalho. Entendi. No caso desses acidentes de trajeto, então, da empresa para casa, casa para empresa somente. Se eu passar em qualquer outro lugar, já deixa de se caracterizar como acidente de trabalho. Outra coisa importante é a presença e a participação das CIPAs, né? A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Né? A partir de que tamanho a empresa é obrigada a ter uma CIPA e quais as obrigações dessa CIPA? Ótima pergunta. Vamos lá, o que é CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Então, toda empresa deve ter uma CIPA. Como que eu vou mensurar isso a partir de que número de funcionários? Vai depender do grau de risco da empresa. Então, se eu pegar lá uma indústria metalúrgica, por exemplo, de uma empresa, um escritório, né? Por exemplo, o escritório tem menos risco do que uma metalúrgica, com certeza. Isso é o grau de risco, ele vai variar lá entre 1 e 4. Através do grau de risco, dentro de uma norma que chama NR5, que é a norma regulamentadora CIPA 5, e a CIPA está ali dentro, eu vou ter algumas tabelas e por ali eu vou começar a dimensionar quantas a CIPA eleitos e indicados pelo empregador. Quando eu não tenho a necessidade de ter uma CIPA com um número maior do que 1, eu vou ter um indicado da CIPA. Então, o empregador ele vai ter um indicado, uma pessoa que ele vai indicar, que vai representar a segurança do trabalho dentro daquela empresa. Então, hoje nós podemos dizer que praticamente todas as empresas precisam ter alguém da CIPA, ainda que essa CIPA não seja constituída via eleição, né? Com mais do que um colaborador aí fazendo parte desse dimensionamento. As atribuições de uma CIPA, quer dizer, qual é o trabalho que esses representantes, os trabalhadores precisam fazer no dia a dia? O cipeiro, ele vai continuar tendo a sua atividade normal, então ele é de repente um gerente, ele é um auxiliar administrativo, ele é um operador de produção, mas ele vai ter reuniões mensais, onde nessa reunião é discutido assuntos relacionados à segurança do trabalho. Vamos pegar o nosso exemplo do ruído, que a gente comentou há pouco. Então eu tenho ali, de repente, uma máquina que é percebido que o ruído está incomodando, está alto, e a CIPA traz isso para a pauta da reunião. Então, agora a gente entra num plano de ação e ele vai passar a ser discutido nessa gestão de CIPA. Então, o que está sendo feito? Qual é o plano de ação para a gente melhorar isso? A gente vai realmente fornecer um IPI? Vamos contratar uma empresa para tentar melhorar o ruído dessa máquina através de uma manutenção, por exemplo? Então, esse é um exemplo do que a CIPA se envolve. Eu tenho uma escada que está sendo a CIPA pode se envolver. Olha, quando chove, a gente vai entrar aqui no prédio administrativo, o pessoal está escorregando. Será que a gente não precisaria colocar um tapete ali, algo desse tipo? Então, tudo aquilo que envolve a segurança do trabalho,
a CIPA participa. E um ponto importante onde a CIPA ela é muito, assim, a CIPAT. O que é a CIPAT? É a Semana Interna de Prevenção de Acidente, que toda empresa precisa ter, a partir também do número de funcionários, aonde a gente, uma semana do ano, vai fazer eventos relacionados à segurança do trabalho. Muito bem. Neilon, já para a gente partir para o encerramento aqui, eu queria que você falasse da importância da data de hoje para a gente também, né? Quer dizer, dias como esses são importantes para a gente trazer esses assuntos à tona, para a gente falar mais a respeito desses temas que muitas vezes ficam esquecidos aí, né, na rotina do dia a dia. Pronto, o final da sua fala é o ponto-chave disso. Segurança do trabalho, ela não pode ficar esquecida, porque não é uma data comemorativa, não é uma data sobre, não, é algo de vidas. Eu costumo dizer que o trabalho, ele está seguro. O que não está seguro é o trabalhador. Então, ter a oportunidade, ter uma data para lembrar disso, aonde isso é mais falado, aonde a gente abre rede social, isso está sendo mostrado, e as pessoas estão falando disso com mais frequência, é de extrema importância, como outras datas. E o que eu gosto sempre de reforçar isso, lembrar que assim, não é a segurança do trabalho, mas do trabalhador. A gente está tratando de vidas. Hoje, se a gente usar a estatística que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, traz, a gente está falando de praticamente 21 mil mortes todos os anos no Brasil por acidente de trabalho. Então, isso é o número não oficial. O número oficial fica em média de 3 mil. Mas a OIT, ela explica que você tem que pegar esse número e multiplicar por 7. Então, se eu falar de 21 mil pessoas morrendo, eu não entendo muito de futebol, mas acho que é por aí. E, assim, isso é uma evidência, pelo menos para mim, fica muito claro de trazer esses assuntos e ter uma data comemorativa no sentido de isso ser lembrado e a gente poder falar disso em redes sociais, em jornais, como foi importante essa abertura. Com certeza, com certeza. Precisamos falar mais disso, sem dúvida nenhuma. Queria que você deixasse seus contatos para a gente, né? Suas redes sociais, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quais são os caminhos? Tá. Bom, eu sou CEO da empresa EHS Consultoria, é uma empresa que atua aí há 8 anos na área de segurança do trabalho, principalmente na área de treinamentos e consultoria, e nós temos nas redes sociais, o Instagram é o @ehs.consultoria, hoje a gente vai estar falando sobre esses temas lá, e também no YouTube, da mesma forma, o ehs.consultoria, você vai conseguir falar com a gente ali, e estamos sempre à disposição aí, que precisar, para tocar nesses assuntos no cliente, que são realmente relevantes aí. Com certeza. Neilon, obrigado pela sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Foi um prazer receber você. Volte sempre, né? Acho que a gente tem muita coisa para tratar ainda. Vamos junto aí. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Tá ótimo. Muito obrigado. Até a próxima, então. Boa semana. Tchau. Tchau, muito obrigado. Neilon Araújo, conselheiro em segurança do trabalho, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Hoje é Dia Nacional de Prevenção a Acidentes do Trabalho. Vale o alerta com toda certeza. Notícias do Bem está chegando ao fim. Obrigado pela sua participação com a gente, obrigado pela sua audiência, obrigado a você que acompanhou o nosso programa aqui pela IPPTV ou pelas nossas rádios parceiras. Você sabe, né? A gente tem encontro marcado de segunda a sexta, sempre a partir das 11h45 da manhã, com horário alternativo às 18h45, para muita informação de qualidade. Lembrando que você pode ver e rever todo o conteúdo da IPPTV no nosso canal IPP Play, está aqui, youtube.com/IPPplay. Acesse o canal, curta os vídeos, assine, ative o sininho para receber as notificações e não deixe de se inscrever aqui no IP Pinheiros. Estamos rumo a 1 milhão de inscritos. Contamos com a sua participação, contamos com o seu compartilhamento. Amanhã, se Deus quiser, 11h45, a gente vai estar de volta para mais notícias aqui com você, tá bom? Até lá então. Tchau.